Muitas pessoas estudam a vida inteira filosofia e quando você pergunta para elas o que é fenomenologia, elas gaguejam e não sabem dizer. Fenomenologia, se quiserem anotar na apostila de vocês, ou no caderno, enfim, é a relação do eu com o outro. Só isso. A relação do eu com o outro, ou com os outros. Esse outro ou esses outros, eles podem ser pessoas, animais, coisas, o universo, Deus, ou qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. Então, a maneira como você se relaciona com o outro, nesse contexto que eu acabo de dizer, é uma relação fenomenológica, ou seja, a cada encontro há uma relação diferente do seu ser com o outro. Tem dia que a pessoa chega na casa dela, abre a porta e fala: essa casa está imunda. E aí o cônjuge, ou o filho, ou a filha, ou alguém, ou a mãe vai dizer: mas foi limpa ontem. Como está imunda? Então, a relação daquela pessoa com aquela casa, naquele momento, naquele espaço-tempo, revelou para ela uma sensação que pode não ser real, mas que para ela é real, de que aquela casa está imunda. Existe muito, mas muito mesmo, de intuição na percepção. Então, a intuição na percepção, ela às vezes ajuda a percepção e às vezes atrapalha. O que é intuição para que a gente possa entender o conceito? Intuição são todas as percepções que sua mente faz em caráter inconsciente. É tudo aquilo que você enxerga, mas não vê. Que você sente, mas que você sente não por conta de uma mística, e sim por conta de áreas do seu cérebro que percebem pelos 5 sentidos coisas que você, na luz da sua consciência, não percebe. Tudo bem até aí? Você está calado, eu acho que você está dormindo, mas vamos em frente. A intencionalidade é uma palavra-chave na teoria do Merleau-Ponty. Palavra-chave. Por quê? Porque a intencionalidade é a manifestação da intenção sobre o fato. Ou seja, nós estudamos semana passada o filósofo chamado Schopenhauer. O que Schopenhauer dizia? Ele dizia que o mundo é imagem e representação. O mundo não é o que é. O mundo é o que eu consigo captar dele. É o que eu consigo perceber do mundo. Isso é o mundo. O mundo não é necessariamente o que eu quero, mas é o que eu consigo enxergar dele. Então, é muito mais que uma determinação. E a intencionalidade para Merleau-Ponty é a maneira como você lida com esse mundo. O contrário de intencionalidade é um conceito de Aristóteles chamado causalidade, ou seja,
Você nasceu, mas você não teve nenhum papel nesse nascimento. Ou seja, você não escolheu nascer. Tem muito filho que adora falar isso para os pais. Eu não pedi para nascer, né? Então, quando a gente pensa em Merleau-Ponty, a gente pensa em algo contrário à causalidade, ao fato de que eu não sou causa de mim. A intencionalidade é a sua ação sobre o mundo para que você passe a existir nesse mundo. Então, a intencionalidade é a manifestação da sua vontade. Aqui está uma contraposição interessante entre Ponty e Schopenhauer. Porque para Schopenhauer o mundo é manifestação da minha vontade, mas para Ponty não. O mundo é a manifestação da minha intencionalidade, ou seja, da minha ação que nasce da minha vontade. Porque a vontade, para que a gente consiga entender a diferença, a vontade em si mesma é cega. A intencionalidade não é cega. Então, se você já vivenciou ou vivenciar uma situação em que parece que tudo está dando errado na sua vida, você precisa necessariamente parar, silenciar, respirar profundamente e tentar entender o que você fez de errado lá atrás, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, e que está determinando essa situação ruim que você está vivendo. Ou seja, na causalidade, tudo tem uma causa, mas na intencionalidade também. Só que a diferença é que na intencionalidade eu estou disposto a assumir a responsabilidade sobre os resultados da minha ação. E na causalidade, não. Eu sou um ser completamente determinado pelas outras coisas e pelos outros seres. Donizete, qual foi a sua percepção desse texto, Donizete? Só um instantinho, professor, vou pegar o caderno aqui. Tudo bem. Bom, professor, eu coloquei aqui que a percepção, segundo Merleau-Ponty, não é a forma que vemos ou sentimos, e sim o modo em que vivenciamos cada instante, né? Cada pessoa vai ter uma percepção, podendo ser diferente das demais pessoas ou até mesmo semelhante. Porém, cada pessoa terá a sua forma de atribuir a percepção que tem de cada coisa, de cada situação. Eu posso ficar 5 horas explicando esse texto para você. Mas quando você pegar o texto e ler, Donizete, você vai ter uma visão completamente sua do texto. Então, quando vocês pegam, e eu sei que isso acontece, vocês pegam um texto e tem que ler esse texto e fazer uma tarefa antes da aula, vocês ficam mordidos de raiva. Porque vocês falam como que o professor pede para a gente fazer uma tarefa antes da aula se ele não explicou o texto, que é um costume lá do ensino médio. O professor explicava o texto bonitinho, todinho, passava a tarefinha, você ia lá e fazia a tarefinha e ganhava quanto?
Geralmente eram muitos pontos. Geralmente eram todos os pontos, Esther. Todos os pontos. Não funciona assim. Porque o que é importante aqui é a sua percepção do autor. É a sua percepção do texto. Ela é mais importante que a minha visão e que a minha explicação do texto. De modo que o professor, nesse contexto fenomenológico, ele se torna apenas um mediador desse saber entre você e o texto escolhido para a sua análise. Na página 52 do texto, né, porque o texto é um artigo de uma revista, então ele começa na página 51. Na página 52 vai dizer assim: com a fenomenologia, Husserl vem responder positivamente à crise das ciências, em geral, sobretudo das ciências humanas. O mundo da modernidade, principalmente no século XIX, apresentava-se como um mundo sem vida, povoado pela visão comportamental dos homens factuais, objetos de estudo científico. O cientificismo escravizara a psicologia como a ciência comportamental, observável, dos grandes laboratórios de investigação nos quais as emoções eram tratadas como variáveis inconvenientes a serem controladas. Então, todos aqueles testes que vocês estudam, de Piaget com os filhos, de Pavlov, de não sei mais quem, de não sei mais quem, de não sei mais quem, são testes que, na visão do Ponty, aprisionavam o eu, aprisionavam o sujeito e faziam com que as pessoas acabassem sendo aquilo que a psicologia dizia que elas eram. Então, daqui a pouco, a gente vai estar estudando, por exemplo, Foucault. E a gente vai perceber o quanto essa situação ela foi uma situação dramática para as pessoas, para os sujeitos do século XIX. Por quê? Porque esse mundo desencantado do século XIX, ele é um mundo da ciência. Ele é um mundo da racionalidade. Ele não é um mundo do ser humano. Ele não é um mundo das emoções. Ele não é um mundo dionisíaco, como vai dizer Nietzsche. Ele é um mundo apolíneo. Um mundo que exige que as pessoas sejam exatamente o que ele quer, porque se elas não forem, elas serão consideradas loucas, doidas, serão mandadas para os hospícios. E quantas pessoas foram mandadas e apodreceram nos hospícios sem serem loucas? E isso é muito grave. Continua o texto. O behaviorismo de Watson, que vocês estudam, é testemunha desta psicologia com validade científica. Desta época, Heidegger, filósofo existencialista, se pronunciou dizendo: nunca existiu tantos meios de conhecer o homem, tão pouco. Ou seja, a psicologia, em muito pouco tempo, em um prazo de 30 anos, ela cresce em termos de metodologias de mapeamento da psique. Mas, em contrapartida, essa mesma psicologia que cresce de uma hora para outra aprisiona o ser. Não consegue, fica tão ensoberbecida com a ciência
que ela não consegue enxergar aquilo que por trás existe da ciência, que é o próprio ser humano, que é a própria condição humana, como vai dizer a filósofa Hannah Arendt. Desse modo, a fenomenologia ela se mostra como uma ciência dos verdadeiros começos. E ela responde à questão humana. Mais cedo, como chamada, motivação para a aula de hoje, eu mandei uma frasezinha do Merleau-Ponty que dizia o seguinte: a verdadeira filosofia, que para ele é a fenomenologia, consiste em reaprender a ver o mundo. Diandra, o que é reaprender a ver o mundo, Diandra? Então, professor, eu interpretei dessa forma, que como a percepção é um fenômeno, a cada maneira que a gente tenta, a cada ângulo diferente que a gente tenta ver as coisas, a gente enxerga algo diferente. Portanto, aprender a ver o mundo seria de um jeito diferente, seria olhar por outros ângulos, por outros pontos de vista que não sejam aquele original que a gente costuma olhar para tudo. Sim. O casal se casa, seja qual for o tipo de casal, não importa aqui. E depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, entra numa crise profunda o relacionamento. Atenção! Essa crise, ela não existe de verdade. Ela é um produto da percepção dos dois. Então, ela pode continuar existindo e se agravar, ou ela pode ser tratada e não mais existir. Ou seja, os dois podem reaprender a ver os dois. Ficou claro isso, Karine? Sim, professor. Você tinha entendido dessa maneira também? Mais ou menos. Pode falar. Assim, acho que cada pessoa tem uma percepção, independente de qual seja o assunto, do que se trata. Sim. Talvez o que eu vejo com os olhos, outra pessoa vê com outros olhos, e entende de uma maneira diferente. Certo. Não, Esther, as fases da paixão eu não ouvi falar. Quais são elas? Eu conheço essas. Se eu não me engano, a inicial, né? Que tudo é bom, a pessoa, aquilo. Peraí, deixa eu lembrar aqui. É tipo tudo diferente, a pessoa tem um olhar mais diferente para a pessoa, né? O ciúme é mais. Tem mais ciúmes, essas coisas. Daí eu acho que depois do segundo ano, começa uma fase de companheirismo e tal. É uma fase que as pessoas geralmente largam uma da outra, não passa dessa fase. Eu não lembro direito, mas depois vou mandar o vídeo lá pro senhor ver melhor. É muito interessante. Manda para mim. Eu conhecia como fase da paixão essas 3 que eu postei: encanto, desencanto e compromisso. O amor, ele está no compromisso. Então, encanto e desencanto é paixão. Compromisso já é amor. Isso, aí depois do segundo ano de namoro, não vai ser mais paixão, né? Uhum.
já estão acomodados um ao outro. É o fenômeno social da acomodação. Acostumados um com o outro. Né? E aí vem a questão do compromisso. O que é o compromisso? O compromisso é continuar junto. Isso é o compromisso. Continuar junto mesmo que a paixão já tenha passado. E ela passa. Compromisso também é quando a pessoa casa, né? Eles fazem um compromisso. Também. Aí já é um compromisso mais sério, que envolve um contrato, que envolve bens, que envolve filhos e assim por diante. Mas em ambos os casos, a percepção que um tem do outro, ela acaba se tornando determinante para a continuidade da relação. E isso vale também para a empresa, viu, gente? Você começa na empresa com aquele gás, aquela coisa, e eu vou, e vai acontecer, e não sei o que tem. Depois você entra numa calmaria, e aí, se a sua relação fenomenológica com as pessoas, com o chefe, com a empresa continuar boa, se você engolir os sapos bem, se você estiver bem psicologicamente e não enxergar maldade em tudo, exploração em tudo, então a coisa continua muito bem 10 anos, 5 anos, 20 anos e assim por diante. Mas se você começar a se incomodar, aí a coisa começa a complicar na sua relação com a empresa também, tá? Então, a psicologia, ela conheceu o homem de tantas maneiras, mas o Heidegger vai dizer que conheceu tão pouco o homem, porque não deu espaço, fechou o homem em um laboratório, não deu espaço para o homem mostrar quem ele era. Wanderleia conhece um livrinho de uma autora brasileira chamada Ruth Rocha, que se chama Se a Escola Fosse de Vidro. Não, professor, não conheço, não. Não conhece? Não. O livro Se a Escola Fosse de Vidro conta a história de um menino que um dia foi para a escola e que ele percebeu que todas as crianças estavam dentro de um vidro. E aí ele não se conformava com aquilo e no meio da aula ele próprio saiu do vidro. Todo mundo ficou muito espantado, mas quando ele se percebeu, ele viu que todos também tinham saído do vidro e que a vida fora do vidro era muito melhor que a vida dentro do vidro. Ou seja, todo mundo sentado, todo mundo calado, todo mundo enfileirado e em silêncio. É, justamente, né? Então, o que a psicologia fez foi pegar o homem, colocar o homem num tubo de ensaio e tentar entender esse homem sintético que ela própria criou. Isso não funciona na visão de Merleau-Ponty. Você precisa deixar o homem ser o que ele é para você poder estudá-lo. Não adianta prendê-lo e tentar estudá-lo como se faz com o macaco. Não vai funcionar. O texto vai dizer: a intencionalidade não é apenas uma percepção kantiana. O que isso significa? Significa que a intencionalidade, ela transcende a ideia de que o homem é percepção a priori, pelos sentidos, e percepção a posteriori, pela razão. Para Merleau-Ponty, a fenomenologia de uma situação, ela supera em muito essa percepção kantiana. É aquela imagem que boa parte de vocês já viu
no Instagram ou no Facebook, na época que os IPs floriem, tem duas pessoas olhando o IP, e uma pega e diz assim, olha que lindo, e a outra pega e diz, olha a sujeira que ele faz. Então, os dois estão diante do mesmo fato, mas com visões absolutamente diferentes do fato. E essas visões, elas não são determinadas necessariamente pelo fato, porque o fato é único. Elas são determinadas pela maneira como cada um lida com aquele fato. Porque um olhar está treinado para ver aquilo que de bom existe na vida, porém o outro está treinado para ver só serviço, só trabalho, só sujeira e assim por diante. O Evangelho tenta sinalizar isso naquela história de Marta e Maria. Jesus visita as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E uma começa a limpar a casa e fazer comida e organizar tudo, e a outra fica lá sentadinha nos pés de Jesus e olhando para Jesus. Olha que cena linda, né? E aí a outra vem e reclama, mestre, manda essa menina trabalhar que eu não estou dando conta. E Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, cada um faz a experiência do fato de acordo com aquilo que tem dentro de si. Não é que o que tem dentro de si determina o fato, mas determina a experiência do fato. O Merleau-Ponty, ele vai dizer, então, que conhecer o homem em seu mundo é um legado da fenomenologia, sobretudo, talvez, das ciências sociais. Não interessa dizer o que o homem é. As ciências já fizeram isso. Interessa conhecer o homem. Interessa ouvi-lo, prestar atenção nele, deixá-lo se manifestar. É isso que interessa. É exatamente isso que conta de verdade. Perceber o homem na sua totalidade. Em Fenomenologia da Percepção, Ponty propõe a descoberta das significações originárias como uma trajetória em direção da compreensão humana, por a consciência em presença de sua vida irrefletida nas coisas. Ou seja, descobrir as significações originárias como trajetória dessa compreensão do homem. Interessa libertar o homem das prisões, dos antigos métodos psicológicos e psicanalíticos. Eu faço isso por causa disso, eu faço aquilo por causa disso. Tem que libertar o homem para que ele, de fato, nos diga quem ele é com as suas escolhas, com as suas atitudes. Assim, Merleau-Ponty, em sua filosofia, atenta para a realidade da história, à significação dos fenômenos. A inserção do homem na realidade da existência. Daí sua relação com a filosofia da história e do marxismo militante que perpassou suas vivências, bem como a do amigo Sartre e como inicialmente ocorreu com Heidegger. Por que que o Ponty ele se torna um militante político? Porque a partir das leituras que ele faz de Marx, ele vai dizer que o trabalho, da maneira como era posto no século XIX, ele não só aprisiona os indivíduos numa carga horária de 18 horas de trabalho, como era,
mas ele aprisiona os indivíduos em relação às suas vontades. Ou seja, o indivíduo existe para o trabalho, única e simplesmente para o trabalho. O indivíduo não existe para o lazer, o indivíduo não existe para a saúde, para o esporte, para a diversão, para a qualidade de vida, para a família. O indivíduo só existe para o trabalho. Tanto é que a representação de sucesso que as pessoas fazem é só dinheiro. Muitas vezes a pessoa tem sucesso financeiro, mas tem uma saúde péssima, tem uma alimentação péssima, nem senta para almoçar, não tem nem tempo de sentar para almoçar. Então, qual a qualidade de vida que essa pessoa tem? Quando Ponty vai dizer que a ação do homem ela é uma ação e uma militância política, o que o Ponty, no fundo, está dizendo é justamente que nós precisamos nos libertar dessas amarras, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos enxergar quem nós verdadeiramente somos e nós vamos passar uma vida inteira vivos, porém sem existirmos. De modo que a fenomenologia ela é uma volta às coisas mesmas. Ela é uma busca da essência das coisas. Eu estou assistindo, nesse momento, uma aula de filosofia num curso de psicologia por uma ferramenta tecnológica chamada Classroom Google Meet. Tá, mas isso é o fato. O que isso acrescenta em mim? Qual a utilidade disso? Por que de fato eu estou aqui? No que de fato eu acredito? Para estar aqui e não estar fazendo qualquer outra coisa. Então, a percepção do fato depende basicamente da intencionalidade dos seres, daquilo que eles querem ser no mundo. Assim, a percepção não é aquilo que nós acolhemos pelo olhar, como formas de conjuntos pré-existentes. Ela tem sentido em função de sua subjetividade, viva do ser, que percebe, do próprio corpo enquanto centro de perspectiva da intencionalidade carnal, a que nos referimos, sentinela silenciosa dos nossos atos. Com essa conceituação de percepção, nessa segunda tese, Merleau-Ponty entende que a percepção ultrapassa todos os movimentos psicológicos do seu tempo. Nesta, o comportamento é apresentado como uma estrutura, uma ordem, um significado, uma significação. O comportamento, então, diferente do que pregava a psicologia freudiana, não é uma simples soma dos reflexos que cada um tem. É fruto de uma ação e, por conseguinte, é fruto de uma intenção. Giovana, qual a sua percepção desse texto? Peraí, deixa só que eu fechei o caderno. Ó, o cachorro! Cachorro late sempre na hora errada, né? Aqui em casa também. Foi. Pode deixar o cachorro latir, não tem perigo, não. Nós gostamos de cachorro. Eu tenho cachorro.
Eu tenho uma que gosta de assistir aula. Mentira, só ela gosta de você, por isso que ela fica perto. Professor, é sobre o texto que o senhor falou? Isso, qual a sua percepção do Ah, texto? tá. Eu entendi do que eu anotei aqui, Sim. que ele... Primeiro eu entendi que ele tentou mostrar uma percepção da vista dele para contribuir que a gente entendesse o que era o ser. Aí ele tentou mostrar a percepção dele e a gente tentaria descobrir o ser. Aí eu coloquei que por ele lá, a racionalidade seria trazida como uma forma de ciência, assim preservando o sujeito e objetivo, podendo encontrar no mundo o que de fato ele é e o que pode ser confirmado ou negado. Sim. Então, que a racionalidade poderia nos dar uma ajuda para entender no mundo o que o mundo colocaria como confirmado ou negado. Tudo bem. Isso mesmo. Muito obrigado. De nada. O pontinho... Oi? Foi uma das coisas que eu entendi do texto. Tranquilo. E é por aí mesmo. Para você ter uma ideia, o Ponty, ele corrige o professor dele, a teoria do professor dele, que é o Russell. Como que ele corrige? O Russell acreditava que nós éramos uma espécie de essência transcendental, ou seja, nós não nos reconhecíamos em nós mesmos, mas apenas na nossa ação no mundo. Eu me reconheço na minha ação no mundo. E o Ponty, diferente dele, diferente do Sartre também, vai dizer que não. Eu me reconheço na intencionalidade da minha ação. Então, é por isso que o texto vai dizer que ele troca as essências transcendentais pelas essências existenciais. Ou seja, ele troca a simples ação reflexa do homem no mundo, uma reação do homem no mundo, por uma ação intencional desse homem no mundo. Quem está no mundo e apenas reflete o mundo são os animais. Os animais são um reflexo do mundo. Se o espaço onde ele está é um espaço perigoso, esse animal vai agir de forma a se proteger. Se ele é um espaço seguro, ele vai ficar perto de você assistindo aula, Isadora, porque para ele a sua presença é segurança. Então, essa é a questão. Todas as visões são verdadeiras, são uma aproximação da verdade, e isso questiona a certeza hegemônica. Na fenomenologia, não existe a ideia de certo e errado. Não é que não existe o errado, não é que não existe o crime, por exemplo, mas a noção de quem está com a razão e quem não está com a razão, ela é superada porque toda visão do mundo é uma visão válida. E o mundo tende a recriminar, a incriminar, a excluir aquelas visões que ele acha que não são válidas. Então, se eu perguntasse, não respondam. O que é mais importante? Salvar vidas ou salvar empresas numa situação de pandemia? Não respondam. Porque quem acha que é salvar a empresa, provavelmente são pessoas que dependem profundamente daquilo. Quem acha que é salvar vidas é porque talvez nesse momento não está dependendo de uma empresa para que a sua vida em si mesma seja salva. Então é isso que o Ponty vai dizer. Todas as visões são válidas, porque ninguém tem culpa de ver o mundo da maneira que o vê. Ninguém tem culpa. As pessoas não podem ser
excluídas simplesmente porque elas veem o mundo dessa ou daquela forma. Ao trocar as essências transcendentais pelas existenciais, oferece uma importante contribuição como método para as ciências humanas e sociais. Nesse sentido, as visões são verdadeiras se tomadas isoladamente, o que terá de crucial influência no pensamento dele é exatamente a visão fenomenológica que está na base das ideias pós-modernas, que questionam as certezas e hegemonias da teoria metodológica. Então, Ponty ele vai contra a racionalidade da época, que dizia que só a ciência vale, que o que eu sinto não vale, que o que a benzedeira sente não vale, que o padre sente não vale, só o que é ciência vale. E muitas vezes não é a ciência, eu já expliquei isso para vocês, que vai dar a resposta que os indivíduos precisam, que vai dar uma resposta que, embora não leve à cura, leva à esperança nesse indivíduo. Então é por isso que todas as visões, elas têm que ser vistas em Merleau-Ponty como válidas. Ele foge da ideia de Husserl de uma existência simplesmente eidética, uma existência que só vale se você encontrar a raiz de todas as coisas. É nessa proposta que a racionalidade é trazida à ciência, perseverando o sujeito e o objeto, ou seja, encontrar no mundo o fato de que ele é e de que as percepções a partir disso podem ser confirmadas ou negadas, não importa. Encontrar no mundo o que ele é de fato, e isso faz ressurgir o humanismo na visão do Merleau-Ponty. Ou seja, o que o mundo é de fato? O mundo é uma grande chaminé soltando fumaça? O mundo é um bando de gente vagabunda e que quer acabar com a vida de todo mundo? O mundo é um conjunto de pessoas que não sabem, mas precisam urgentemente aprender a se amar umas às outras? O que é o mundo? E qual a função do mundo? Então, Merleau-Ponty repete isso muitas vezes na obra. Nós precisamos reaprender a enxergar o mundo. O Papa Francisco, numa encíclica chamada Laudato Si, ele vai dizer que o mundo é a nossa casa e que, portanto, nós não podemos destruí-lo, porque senão nós vamos destruir a nossa própria casa. Essa é a questão fundamental. Ainda em Ponty, podemos apostar ou apontar outras contribuições ao formalizarmos a visão da organização do campo perspectivo. Como colocado pelo autor, o sentido assume qualidade de um valor vital. Aprende-se-o, primeiramente, em sua significação para nós, para essa massa pesada que é o nosso corpo. E daí se segue que ele sempre comporta uma referência ao corpo. O sentir assume a qualidade de um valor vital. É uma comunicação com o mundo. O sentir é uma referência ao corpo que compreende as relações singulares. O sentir sempre comporta uma referência. O sentir é o sentir algo. Toda percepção é uma percepção de algo que existe, ainda que só exista na mente. Por exemplo, ver fantasmas. Tem gente que jura que já viu fantasmas. A ciência diz que os fantasmas não existem, mas essas pessoas juram que viram.
O que elas viram de fato, pouco importa, porque isso seria um problema científico. O fato é que elas têm um relato, e nesse relato elas viram um fantasma. E isso conta para elas. Isso é uma espécie de sentir na vida e na existência delas. E não pode, em nenhum momento, ser negado. Elvira, qual a sua percepção do texto? Será que a Elvira saiu? Deve estar jantando. Ela responde geralmente pelo chat, professor. Tudo bem. Sem problemas, Joyce. Sem problemas. Paula Jordana, qual a sua percepção do texto? Bom, professor, Merleau-Ponty coloca a percepção como nosso contato imediato com o mundo, como um modo de sentir o mundo. Isso significa que antes de tudo existir ou de tentar ser explicado, a abertura ao mundo sempre já é tecida com o nosso corpo próprio. Então, o seu principal objetivo era restituir a coisa à sua fisionomia concreta, tratar o mundo à sua própria subjetividade. A princípio, a fenomenologia considera que as sensações estão ligadas à percepção e que a estrutura do comportamento surge como conjunto de reações significativas. A racionalidade é tragédia à ciência, é trazida à ciência, buscando sempre o sujeito e o objeto. Entender de fato o que o mundo é e o que poderia ser negado ou confirmado através das percepções. Ou seja, nascemos do mundo e através disso a gente é solicitado para nascer no mundo, como o senhor citou a questão que a gente nascemos do mundo como animais racionais, né? Isso. Então, Merleau-Ponty afirma que os motivos que nos fazem escolher não anulam a liberdade, ou seja, a liberdade ela não fica sem suporte no ser. Escolhemos e o mundo nos escolhe. Fantástico, muito bom. A criança está aprendendo a ler. E aí a criança vê um cabrito ou vê um boi e fala: olha, mu. E aí você simplesmente balança a cabeça da criança. Aham. Você acabou de matar a percepção de mundo que essa criança tinha. A criança falou: olha, o mu. Você diz: é uma vaca ou um boi. Ele é branco e preto. Ele anda, ele come grama. Então, todas as coisas que você complementa na percepção da criança serão absorvidas por ela. De modo que o mu não vai ser só o mu. Vai ser um conjunto de elementos que aos poucos ela vai perceber, de cores, de sabores, de odores, de sentidos, de percepções e assim por diante. E aí a Paula toca numa questão fundamental para Ponty, para Sartre, que a gente vai estudar mais adiante, para Camus, que a gente vai estudar logo em seguida a Ponty, e para Foucault, que é a questão da liberdade. Nascer no mundo, ou melhor, para o mundo, é descobrir que você é livre. É descobrir, embora isso seja muito difícil, que você pode ser aquilo que você quiser.
e que o mundo que te aceite, porque a sua existência é única e você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Você precisa ser o que você é, com consciência do que você é. Não há determinismo nessa escolha absoluta. Ou melhor, nem escolha absoluta. Porque eu posso ser algo hoje, mas daqui a 10 anos eu posso mudar e querer ser outra coisa. Tem gente que operava na Bolsa de Valores e que ganhava rios de dinheiro. E da noite para o dia falou, eu não quero mais isso para mim. Eu vou mudar para uma praia, comprar um quiosque, acordar de manhã e vender coco na praia. E essa pessoa passou a ser 10 vezes mais feliz do que ela era ganhando rios de dinheiro. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando nós não dependemos, ou melhor, quando nós dependemos dos outros, e aí a gente fica trocando de ideia todo dia e gastando dinheiro à toa todo dia. Isso é problema. Agora, quando você se vê como livre, você pode ir para onde quiser, liberdade geográfica, e você pode ser o que quiser. É isso que o Ponty está colocando para nós. Liberdade é escolha. E quando a gente não escolhe, pelo fato de nós estarmos condenados à escolha, você está condenado a escolher. Mesmo que você não escolha, ainda assim, isso é uma escolha. A escolha de não fazer escolhas. Então, nós somos condenados à escolha. Se você se esquiva de escolher, você está sendo covarde na visão do Ponty. Você está deixando de ser no mundo. Uma vez que você nasceu do mundo, você deixa de ser no mundo quando você se esquiva de fazer escolhas que seriam escolhas importantes para você. A fenomenologia da percepção. Os motivos que nos fazem escolher não anulam a nossa liberdade. Embora estejamos condenados à escolha, isso não anula a nossa liberdade. O que poderia se pensar como um paradoxo à máxima existencialista fazem com que a liberdade não fique nem suporte no ser, ou seja, escolhemos e o mundo nos escolhe. Essa escolha do mundo é o fato de que o mundo está sempre pronto para receber os impactos da sua escolha, mesmo que necessariamente esse mundo, sendo o outro, não entenda totalmente a sua escolha. Nascer do mundo e nascer no mundo. Uma existência que convoca um ser a evidenciar sua história como sua, como única, numa corporeidade sempre viva e sempre existencial. A experiência do corpo revela uma existência dupla. Não é causalista, como no biologicismo ou no naturalismo, pois as funções corporais são retomadas no drama único da existência e eu sou chamado a ser o que eu quero ser, e não o que os outros querem que eu seja. O corpo não é objeto e nem poderia ser. Pela mesma razão, a consciência não é pensamento. Eu não sou apenas aquilo que eu penso, e nem tudo que eu faço ou falo eu acho certo ou errado. Essa é a questão. Daí aponta-se para a possibilidade vivencial de conhecer o corpo, ou seja, habitá-lo numa existência que Heidegger vai chamar de Dasein.
O corpo é possibilidade diante do mundo. A vida é possibilidade. A sexualidade é possibilidade. E enquanto possibilidade, eu preciso estar pronto para entender essas possibilidades. A sexualidade, vai dizer Ponty, ela nos projeta. Para eu conhecer alguém, de alguma maneira, eu preciso seduzir a atenção desse alguém. Eu preciso chamar a atenção dele. Para eu conhecer o mundo, eu preciso seduzir o mundo e chamar a atenção do mundo. Porque todo agir nosso tem algum tipo de intenção e algum tipo de significado. Nenhum agir nosso é despropositado em nenhum momento. Joyce, qual foi a sua percepção desse texto, Joyce? Para mim foi um prazer conhecer essa escola do pensamento, que, a meu ver, compreende principalmente ajudar a pessoa a se reconhecer em suas ações, para além dos padrões que a ela foram ensinados e impostos pela sociedade, buscando auxiliar o indivíduo a encontrar o verdadeiro sentido para ela de suas ações e reações, levando a refletir e a atualizar essa ação por seus sentimentos primitivos, dando assim um sentido e um sentimento de realização diante das suas atitudes, que não anula sua liberdade, pelo contrário, traz sentido a ela, valorizando assim a pluralidade, a essência existencial de cada ser. Legal. Para mim, a última parte do texto é a mais bonita. Em Merleau-Ponty, não falamos de amor, ódio, ternura, como emoções sem uma situacionalidade, mas referimos-nos ao sujeito que vivencia essas emoções. Por exemplo, nós não percebemos o olho, nós percebemos o olhar. Nós não percebemos o rosto corado de vergonha, mas nós percebemos a própria vergonha. Então, nesse sentido, Ponty aponta para uma cura do ser. E a cura do ser está justamente na possibilidade das novas relações de existência que esse ser vai construir com outros seres. Terminou o namoro, está sofrendo. Eu vou morrer. Não sei o que tem. Amanhã ou depois conhece uma nova pessoa, começa uma nova relação e a vida segue seu curso normalmente. A vida só acaba quando ela acabar, porque antes disso a vida é um contínuo processo de escolha. Deixar de viver, morrer, suicidar, são atos de covardia diante da existência que está aí para ser totalmente vivida. A tarefa da fenomenologia é desenterrar o solo original, na qual a criança participa e no qual o adulto redescobriu com sua racionalização. Recobriu, aliás. Devemos voltar ao cogito para ir buscar um logos mais fundamental. Para Merleau-Ponty, aquela máxima de Descartes, do penso, logo existo, não tem importância. Porque necessariamente eu posso pensar e não existir. E ele cita Hitler nesse contexto. Hitler, alguém extremamente inteligente, que pensava muito, mas que não existia. Tanto não existia que promoveu a morte de 6 milhões de judeus. Nesse solo original,
a expressão de algo a seu sentido é uma coisa só. É assim que a criança atinge a interioridade do outro e é capaz de expressar-se, ou seja, na sua crença. A criança vive num mundo que acredita ser imediato e acessível a todos que o cercam. O cogito de Descartes em si é rico de relações e inter-relações, mas o ergo sum, ou penso logo existo, é pobre de conhecimento e experiência. Quanto mais eu percebo o mundo, imagine você em cima de uma montanha, numa manhã ensolarada, de olhos fechados, braços abertos e sentindo o vento, a brisa do mar no seu rosto. Você não precisa explicar o mar nesse momento. Você não precisa explicar o que é o vento. Você simplesmente precisa sentir a vida pulsando dentro e fora de você. Estar no mundo e ser no mundo são duas existências ambíguas. E nós, enquanto vivos, participamos de ambas.